Olá, sejam bem-vindos ao webinário sobre Trading Plano aqui na YouTrading. Aqui é Léo Felipe Senger, da YouTrader Formação e Profissional em Trading, e hoje eu vou ser um instrutor desse webinário. Antes de nós começarmos, eu queria combinar com vocês a agenda. Primeiro eu vou começar falando quem eu sou, o que eu faço, como eu cheguei até aqui, tornando um trader profissional. Depois eu vou entrar propriamente no mérito do nosso webinário, no assunto, falando sobre Trading Plan, uma ferramenta extremamente importante para um trader profissional. E por último, eu gostaria de divulgar uma promoção sobre um curso que eu estou lançando. Bom, já falar um pouco sobre quem eu sou e o que eu faço. Meu nome é Léo Felipe Senger, como eu já comentei, sou formado em Economia, especialista em mestre em Administração Estratégica, especialista em Finanças Pessoais, sou trader profissional de derivativos, campeão do primeiro Vida de Trader, estou aí há mais de 2 anos na profissão, sou assessor de investimentos, tenho o AAI da CVM, sou proprietário da LF Capital Finanças e Investimentos, articulista na riotrading.com, você pode acessar lá a parte de análises do site, e toda sexta-feira você vai encontrar comentários meus sobre commodities. E também sou presidente voluntário na ANI, que é a Associação Náutica de Itajaí, onde eu resido. E aí eu queria contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, tornando um trader profissional. Para mim tudo começou como um sonho, antes de entrar na faculdade. Eu tinha assistido aqueles filmes que mostravam Wall Street, operações em bolsa, os pregões viva voz, e sempre eu achava aquilo o máximo. Adorava ver aqueles caras negociando, os operadores de bolsa gritando, comprando, vendendo e negociando milhões. E aquilo me motivava, eu sentia uma adrenalina com aquilo lá. E aí eu disse, eu quero um dia operar mercado financeiro. E aí, por isso, até acabei escolhendo a faculdade que eu fiz, Economia. Mas eu estava um pouco longe de onde seria o centro, da Bolsa de Valores na época, que seria São Paulo. Estava em Santa Catarina e acabei fazendo o meu curso e não me direcionando para o mercado financeiro realmente, não indo para São Paulo. Então, nesse período, eu tive quase nenhum contato com a Bolsa, Acho que a aulinha de mercado de capitais que tem na faculdade é muito longe do mercado financeiro, Na época a gente até trabalhou com um simulador que tinha, acho que um simulador da Folha, eu acho, onde dava para comprar ações, mas era tudo muito distante. O meu primeiro contato com a Bolsa, realmente, foi em 2007, eu já estava formado, e eu estava fazendo uma transição de uma empresa que eu trabalhava para uma outra. Nesse meio tempo, eu fui conhecer um escritório dos primórdios da XP, em Florianópolis. Era um escritório ainda, a XP não era nem uma corretora ainda, era mais uma rede de agentes autônomos. Eles até, na época, acabei abrindo conta na corretora Intra, que eles utilizavam. E até eles me convidaram naquela época para trabalhar com eles, ser um assessor de investimentos, mas na época o que eu queria realmente era operar a bolsa, não trabalhar com produtos de investimento. Eu passei um tempo com eles lá, vi alguns caras operando, mas o que eu vi, assim, as ferramentas que tinham, os sistemas que tinham, eu achava ainda muito precário. Eu não sentia ainda que era um contato financeiro, era um operador de bolsa, aquilo que eles estavam fazendo naquela época. Não enxergava eles como traders, achava um pouco distante, porque os sistemas eram rudimentares, Na época começou a surgir os home brokers, tinha poucas plataformas, tinha delay de informação, a internet não é a internet que nós temos hoje em dia, mas foi meu primeiro contato com bolsa. Naquela época eu decidi não seguir no mercado financeiro, eu continuei seguindo na profissão que eu já trabalhava, fui trabalhar nessa outra empresa, mas abri minha primeira conta lá e comecei a
a ter meu contato na bolsa como uma questão mais de investimento, né, como um investidor. E eu peguei uma época na bolsa onde muitas pessoas também acabaram entrando nessa época, e isso foi até um dos sucessos de crescimento da XP, porque eles davam bastante treinamento nessa época em educação, e muitas pessoas acabaram indo investir na bolsa por questão disso. Eu peguei uma fase que a bolsa só subia, né? Então, parecia muito fácil ganhar dinheiro na bolsa, né? Tudo que tu comprava dava algum tempo, né? Sem muitos critérios, tu acabava fazendo algum dinheiro. Teve vários IPOs naquela época, os IPOs eram uma loucura. Na vez do leilão lá, tu entrava, lembro até de uma ação, acho que foi a empresa de cartões, a Redcard, acho que chegou a dar 20% no leilão de abertura. Então, o sentimento que eu tinha é que eu era bom no mercado, né? Porque tudo que eu acabava operando, eu acabava ganhando dinheiro. E eu continuei operando bastante, fiz bastante dinheiro naquela época. Tive sorte na época, quando começou a crise de 2008, né, um pouquinho antes, onde já estavam se falando da crise, antes dos mercados desabarem, eu acabei ficando um pouco afastado do mercado, estava focando mais no meu trabalho, não consegui operar, então acabei não pegando toda a queda, né? E para mim foi positivo, porque eu acabei não sofrendo nada na queda, né? Aí depois que a crise acabou, né, a bolsa caiu, na época nem imaginava operar vendido, né? Fiquei só acompanhando de fora. Eu acabei entrando na retomada da bolsa, lá para o início de 2009, né? Um pouquinho antes, a bolsa começou a dar sinais de recuperação. Inclusive até cheguei a pegar dinheiro emprestado no banco contra o meu 13º, comprei algumas ações, ganhei dinheiro, e aquilo foi reforçando em mim que eu era bom no mercado, né? Que eu ganhava dinheiro no mercado. Tive uma outra sorte também de não ter participado de operações com as empresas X do Wake, então também não tive nenhum sufoco disso, acabei não tendo nenhuma perda em relação a isso. Mas eu tinha reforçado que eu era um bom investidor, né? Porque todas as operações que eu tinha feito, 95% tinham dado lucro bom, e as poucas que não deram eram irrisórios. E aí eu pensei assim, bom, se eu sou bom em bolsa, então eu acho que eu vou fazer aquela matemática, né? Se eu entrar com um capital grande para operar, eu vou ganhar bastante dinheiro e posso viver disso. E aí eu peguei um capital grande emprestado e resolvi investir. Minha ideia era fazer uns 2-3% ao mês com aquele grande capital, né? Pagaria os juros do empréstimo e ia tirar uma boa parte para mim. E aí eu tive minha grande perda. Eu peguei um topo do mercado. Eu entrei, acho que foi em janeiro de 2010, se não me engano, janeiro ou abril. Acho que foi janeiro, topo do mercado. E me posicionei em algumas ações que eu tinha escolhido, né? Novamente, eu não tinha grandes técnicas. E aí o mercado veio para baixo. Começou a vir para baixo, começou a andar mais lateral. E eu tinha acertado o topo do mercado, né? Comprado. Não sabia operar vendido. E aí meio que minha estratégia eu já não sabia mais o que fazer. Lógico, porque eu não tinha um conhecimento aprofundado, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu tive uma grande perda, né? E aí quando eu vi que eu tinha feito bobagem, né? Eu saí do mercado, né? E comecei a trabalhar para pagar aquilo que eu estava devendo. Mas mesmo assim, eu não desisti do mercado, né? Eu encarei aquela época com um aprendizado de que eu não sabia o que eu estava fazendo e que eu precisava entender o porquê que eu tinha perdido dinheiro e como eu deveria me posicionar para frente. Então, esse período que eu fiquei pagando essa dívida, eu fiquei me aprofundando no mercado financeiro, continuei acompanhando, continuei estudando para entender o motivo que eu tinha perdido. Mas, como disse, né, eu não tinha desistido do mercado,
eu comecei a observar, depois de um tempo, que o acesso ao mercado financeiro começou a ficar mais facilitado. A internet ajudou nisso, plataformas ajudaram nisso, e eu comecei a sentir que o mercado estava ficando mais próximo de mim. E aí, com o estudo, eu vi o que eu poderia fazer, e aí eu senti um chamado, né? Eu não estava feliz no mundo corporativo, e aí eu vi que era o momento de eu começar a pensar realmente em me dedicar a ser um trader, realmente, né? Não ser aquele investidor que perdeu dinheiro atrás, mas realmente empregar técnica e começar a operar o mercado de forma mais técnica, com conhecimento, né? Começar a viver disso. Eu tinha um bom emprego, né? Comecei a fazer um planejamento financeiro para fazer essa minha mudança, né? De sair de um trabalho remunerado para começar a viver de bolsa. E aí passei algum tempo, né? Para não dizer alguns anos, fazendo esse planejamento, me preparando para isso. Mas como eu comentei, eu tinha um bom emprego, um bom salário e sempre era difícil fazer essa mudança, tomar essa decisão, sair da minha zona de conforto, né? E eu não achava que eu conseguiria fazer isso de forma paralela, né? Na época tinha vários que trabalhavam com swing trade, que faziam estudos no fim de semana, conseguiam se posicionar durante a semana, mas eu não achava que aquilo ali era ser um trader. Eu achava que eu tinha que realmente ver o mercado, ver ele o dia inteiro, ele acontecendo, para ser realmente um trader, um operador e ter sucesso. E aí veio o destino, né? Aconteceram vários fatos comigo que mostraram que esse era o caminho, mas eu vou contar dois para vocês. Um deles eu estava nesse vai não vai, e eu tinha saído de férias, e quando eu voltei de férias eu recebi a notícia que a minha área seria transferida de cidade, né, onde eu trabalhava. E aí eu vi que ali era o meu caminho de sair do trabalho, né? Eles queriam mudar de cidade, não queria ir. E aí eu acabei fazendo um acordo para sair da empresa e seguir o meu caminho. E aí nesse processo de saída da empresa, ajudando a fazer a transição, eu tinha uma equipe, ajudando a fazer a mudança da equipe para outra cidade, né, esperando a data de que eu seria realmente demitido. Eu acabei me inscrevendo no Vida de Trader, era aquele desafio da Atom, né, quando não era nem Atom ainda, era a Pfeiffer, né, a Touché, a asset deles, e eu vi as propagandas deles, era um preço assim para o desafio, e eles ofereciam material de estudo. Eu fiquei bem interessado no material de estudo, até comentei com a minha esposa, olha, tem um material de estudo aí, tem um cursinho, mais um desafio de trader, estou pensando em participar, mas não sei, será que eu gasto nisso, será que eu não gasto? E a minha esposa, não, vai, se inscreve. Então dá para participar do desafio, né? Eu estava ainda trabalhando, pelo menos do material de estudo, não é um investimento alto. E eu acabei me inscrevendo. E eu consegui participar do desafio, né? Foi uma semana, né? Era remoto, né? Uma semana operando. E aí, no penúltimo dia, eu estava entre os 10 primeiros. Não acreditava que eu estava entre os 10 primeiros. E aí fiquei administrando minhas posições, controlando os outros operadores. Na quinta, perto de encerrar o pregão, eu saí dos 10 primeiros. Na sexta-feira, eu continuei operando, voltei para os 10 primeiros e fiquei fazendo a gestão da minha posição ali, né, até o final, onde eu consegui garantir que eu estava entre os 10 primeiros. E aí depois teve a etapa presencial, foi na sede que é hoje a Atom, em Sorocaba, foi feito até um tipo de um Big Brother lá, que eles acompanharam nossas operações durante toda a semana em tempo real, nos filmando, operando. E aí, nessa semana operando com outros 10, eu acabei ficando em primeiro lugar. E aquilo foi um outro fato, né, que me mostrou, né, a questão do destino, que esse era o caminho que eu devia trilhar. E desde lá, né, eu fiz a virada, saí da empresa e comecei a operar. E estou 2 anos e meio aí
operando bolsa diariamente como um trader profissional e vivendo disso. Então, esse é como eu cheguei até aqui e ser um trader. Legal? Vamos agora para o assunto do seminário, do webinário, que é Trading Plan. Eu, nesse período que eu fiquei estudando, que eu fiquei consolidando a minha carreira, tudo, eu sempre pensei no trading como uma profissão, e mais ainda do que uma profissão, né, de profissionalizar a atividade, eu pensei que como um trader ele é um autônomo, ele devia, até pelo meu passado como no mundo corporativo, eu devia encarar isso como um negócio, né, como se fosse uma empresa, né? E uma empresa, ela tem várias áreas. E o trader, ele precisa cuidar de todas essas áreas. Então ele tem que cuidar do RH, ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que cuidar da parte de operação, né? E tudo isso a gente precisa estruturar, né? E o Trading Plan, ele é uma ferramenta que ajuda a estruturar. Vamos pensar no Trading Plan como se ele fosse um sistema da empresa, onde todas as áreas estão interligadas nesse sistema, e todo dia que tu vai trabalhar, tu precisa acompanhar esse sistema, porque esse sistema tem todas as informações e diretrizes da empresa. Eu vou falar um pouco mais de conceito de Trading Plan, para a gente conceituar ele bem e a gente continuar. Então, o Trading Plan é o planejamento de todos os aspectos que envolvem o trade, um conjunto de regras, diretrizes e definições previamente estabelecidos para embasar e facilitar a execução do trade, né? Eu usei a analogia do sistema, né, de uma empresa, e aqui a gente está vendo que é tudo que compõe, né, a empresa, né, planejamento de todas essas atividades, todas essas regras, diretrizes, formas de operar, vão estar dentro desse Trading Plan, dentro desse sistema. Ele não é rígido, né? O plano de trading precisa se adaptar às características e estilos de cada trader, porém precisa conter os elementos essenciais. Então, assim, cada empresa tem o seu sistema, né? Algumas contratam sistemas de grandes empresas, mas todas adaptam o seu sistema para a sua realidade. É a mesma coisa para o Trading Plan. Porém, todos os sistemas eles contêm elementos essenciais que não tem todas. Vai ter a parte contábil, a parte financeira, vai ter a parte de RH. Todos os sistemas vão ter. Dentro desses grandes módulos vai ter, né, a sua flexibilidade de se adaptar às características de cada empresa e, no caso aqui, né, voltando da analogia, se adaptando ao estilo de cada trader. Mas todas têm os seus elementos essenciais e eu vou falar aqui mais à frente desses elementos. Uma outra analogia é que um Trading Plan é como uma prática de artes marciais. Vamos pensar no Karatê, né? O Karatê como uma prática, uma arte marcial, se a gente pensar no Karatê, as pessoas que vão aprender o Karatê e vão seguir os seus níveis, vão trocando de faixa, elas precisam treinar e aprender golpes, né? E elas treinam esses golpes exaustivamente. Por que elas aprendem esses golpes e treinam esses golpes exaustivamente? Porque na hora de entrar em ação, seja um campeonato de karatê ou seja para realmente uma defesa pessoal, a pessoa não precisa pensar no que vai fazer, né? Ela reage e age conforme aquilo tudo que ela já praticou e aprendeu. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente está operando e o Trading Plan é essa ferramenta, né? É como se fosse todos os golpes da arte marcial já previamente estabelecidos. Porque quando a gente está na frente, principalmente um day trader, quando ele está na frente da tela do computador acompanhando o mercado, vendo o mercado se movimentar, ele vai identificar oportunidades, né? E aí a gente precisa ter um processo decisório muito rápido, a gente precisa tomar a decisão muito rápido para conseguir aproveitar essa oportunidade. E a gente precisa desse aparato, desse trading plan, desses golpes estabelecidos, para a gente não precisar pensar muito. Porque se a gente precisar pensar para tomar a decisão muito,
a gente vai provavelmente perder a oportunidade ou entrar atrasado. E quando a gente entra atrasado, provavelmente a gente vai ter um stop. Dificilmente a gente vai ter sucesso. Quando a gente identifica a oportunidade, a gente tem que agir. Né? A oportunidade está na nossa frente, a gente tem que capturar ela. Se a gente não capturou, a gente tem que conseguir sair do mercado. Então, eu faço a analogia também de um trading plan com uma prática de artes marciais. Ou seja, a gente pensar tudo o que a gente precisa antes, né? Vamos pensar no gerenciamento de risco, vamos pensar no planejamento de carreira, vamos pensar em aspectos emocionais, tudo antes, né? Vamos deixar tudo isso previamente estabelecido antes de entrar em ação, porque a hora que a gente entrar em ação, a gente precisa ser preciso, rápido, tomar decisão no momento certo quando a gente identifica uma oportunidade. Igual uma arte marcial, onde se treina vários golpes, né? Para treinar. Uma outra analogia dentro da arte marcial interessante é pensar na graduação de faixa, né? A gente precisa pensar, eu vou falar isso mais à frente nos elementos essenciais, a gente pensar na nossa evolução como trader, né? Em cada etapa da evolução a gente tem que subir um pouco a régua. E essa régua a gente vai subir de várias maneiras que eu vou falar. Continuando, eu vou falar um pouquinho aqui do porquê e para que o trading plan. Então eu vou usar o provérbio chinês, que é o seguinte: se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Foi aquilo que eu falei até do arte marcial. Né? Para a gente ser mais rápido na ação, a gente precisa passar um tempo planejando. Então é isso que o provérbio chinês está dizendo. Né? Se a gente quiser ser melhores, alcançar o sucesso de forma mais acelerada, a gente precisa passar um tempo nos organizando e planejando. Ou seja, passar um tempo amolando o nosso machado. Uma outra frase de Thomas Edison é que boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Que a gente pode traduzir boa sorte de sucesso. Né? A gente vai ter sucesso nessa profissão quando a gente identificar as oportunidades e a gente estiver preparado, planejado para capturá-las. Seguindo, né, no porquê e para quê. Um trading plan escrito facilita a disciplina, evitando desvios. Tá? Acho que é uma grande palavra que a gente precisa ter como trader, e a gente tem que sempre lembrar delas, é a questão de disciplina. Né? Eu tenho até um quadro branco aqui na minha frente que eu coloco algumas informações para operar, e uma das coisas que está lá escrito é disciplina. Né? Por quê? Porque quando a gente faz um gerenciamento de risco, a gente faz um estudo antecipado, a gente estuda uma estratégia para executar, a gente precisa ter a disciplina de se manter nela, né? De ir até o final. Se a gente vai estopar com 50 pontos, a gente tem que aceitar ser estopado com 50 pontos e não chegar no meio do caminho e aceitar tomar 100 pontos. Por mais tentador que isso seja, né? Esse é o caminho para o insucesso. O sucesso é ser disciplinado e evitar desvios, é seguir aquilo que a gente traçou antecipadamente, porque aquilo vai estar dentro de uma lógica, né, de resultado, e se o nosso estudo anterior estiver certo, a gente vai ter sucesso. Então, na hora que a gente estiver tomando a decisão, a gente precisa ser disciplinado para se manter nela. Uma coisa que eu já falei aqui, torna o processo decisório muito mais rápido, isso sem sombra de dúvida, simplifica a execução do trader, né? Porque a gente já está preparado, a gente sabe o que a gente vai fazer. Quando a gente vê a oportunidade, a gente simplesmente executa, não precisa ficar pensando muito, a gente já sabe onde é que está o stop, a gente já sabe qual vai ser o nosso alvo, a gente já sabe quanto a gente pode perder durante o dia, quanto a gente tem de meta para ganhar. Tá? A gente já sabe também, acaba identificando quais são nossas fraquezas emocionais que a gente precisa corrigir e prestar atenção quando a gente está operando. E outra coisa é que mantém o trader focado nos seus objetivos. Objetivos é uma coisa muito importante para um trader. Tá? É igual uma empresa também. Né? Vamos fazer a analogia da empresa. Uma empresa ela tem seus objetivos, as suas metas anuais, e ela trabalha para perseguir aquilo. Né? E o trader também precisa trabalhar focado nisso, porque se ele se desviar, é chance de ser o insucesso. Né? Se a gente estabelece uma meta de R$1.000 por dia de ganho, e aí chega no dia a gente quer ganhar 2, a chance da gente não ganhar os 2 e ainda perder os 1.000 é muito maior. Né?
Então a gente tem que saber que o nosso objetivo, se é ganhar 1.000 por dia, vai nos levar onde a gente quer chegar, a gente tem que saber parar nos 1.000. Continuando no porquê e para quê, né? Uma coisa importantíssima é a avaliação constante de resultados. Isso está lá no Trading Plan, né? Todo dia a gente tem que estar acompanhando nossos resultados financeiros, nós temos que olhar nossa corretagem, a gente tem que olhar nossas estatísticas. Isso está dentro do Trading Plan e faz parte da preparação para operar. Outra coisa que o Trading Plan proporciona é a correção rápida de erros. Porque se a gente estabelecer um plano e a gente por algum motivo foi indisciplinado, né, a gente rapidamente vai conseguir saber que a gente foi indisciplinado, né, que a gente cometeu um erro, e vamos conseguir também identificar a causa desse erro, e a gente vai conseguir corrigir muito mais rapidamente esse erro. Seja que seja uma mudança de postura, de comportamento, né, são às vezes mudanças mais difíceis, mas ter uma base, ter informações escritas nos ajuda a corrigir mais rapidamente. E também, mais importante de tudo, o Trading Plan ajuda a atenuar os aspectos emocionais no trade. O emocional, eu acho que sei lá, no 50% do trading durante o dia, né? O emocional atrapalha bastante ou ajuda bastante. E a gente precisa sempre estar ciente dos nossos aspectos emocionais. E o Trading Plan nos ajuda a identificar esses aspectos, a corrigir esses aspectos e atenuá-los, né? Cada pessoa tem suas características diferentes, mas algumas são mais ansiosas, então acabam operando mais do que deveriam, né? Outras têm medo, né? Acabam não entrando em nenhuma oportunidade, por ter medo, aí passou a oportunidade, querem entrar, acabam sendo estopados. Então o Trading Plan nos ajuda a atenuar esse aspecto emocional. Porque se a gente tem medo, mas a gente estabeleceu, por exemplo, eu posso perder R$500 por dia, né? Se eu fizer isso e passar, sei lá, alguns meses perdendo R$500 por dia, eu não vou sair do mercado, né? Porque eu estou planejado para isso, eu tenho capital para isso, né? Eu não posso perder R$1.000 por dia, mas eu posso perder 500. Se eu sei que eu posso perder 500, ajuda a diminuir meu medo de entrar numa operação, tá? Porque eu vou entrar numa operação, eu já vou saber o tamanho do meu stop, vou saber quantos stops eu posso tomar durante o dia. E quando chegar no meu limite, se eu realmente perdi tudo isso, eu estou fora do mercado. Então ajuda a diminuir o medo, né? Ajuda também na questão de ansiedade e nos outros aspectos emocionais. Seguindo, né, eu vou falar um pouco dos elementos essenciais no Trading Plan. Elementos essenciais: um planejamento de carreira, tá? Objetivos e metas. Vamos pensar primeiro no objetivo. O objetivo é o que a gente quer chegar como um trader, né? O que a gente espera dessa profissão, né? Muitos, eu acho que o primeiro sonho de todo mundo é ficar rico, né? Beleza, vamos pensar que a gente quer ficar rico, ter uma vida confortável. Quanto a gente precisa para ter essa vida confortável? A gente precisa quantificar esse objetivo, né? Para a gente conseguir construir o caminho para atingir ele. Então, digamos que o meu objetivo seja ter R$1 milhão. Beleza, agora que eu tenho um objetivo de R$1 milhão, eu posso desdobrar ele em metas, né? Em um horizonte de tempo para eu chegar nesse 1 milhão. Eu quero chegar nesse 1 milhão em 5 anos. Quanto eu preciso ganhar por ano, por mês, por semana, por dia para chegar nesse 1 milhão? E a gente desdobra, e esse 1 milhão que era um pouco mais intangível, ele acaba se tornando tangível. E a gente vai construindo um caminho para chegar nesse 1 milhão. E nossa própria mente vai trabalhando para fazer esse caminho. Então, primeiro um grande objetivo, depois a gente desdobra no caminho que são as metas. E aí, dentro dessas metas, a gente vai pensar no planejamento de carreira. Eu fiz aquela analogia sobre artes marciais e falei um pouco da graduação de faixas, né? Como trader, a gente tem que pensar numa graduação, né? A gente tem que pensar numa evolução e a gente tem que definir parâmetros para essa evolução. Podemos pensar também como uma empresa, né? A gente pode pensar que quem está começando no mercado é um estagiário. Então, um estagiário ele não tem experiência em mercado, ele não tem grande conhecimento técnico, né? Então, ele tem que
operar conforme essa capacidade dele. Então ele tem que ter, talvez, começar com uma conta demo, né? Depois uma conta real com pequenos lotes, e ele precisa também quantificar e definir objetivos, metas, também não tão financeiras, né? Pode ser metas de estudo, né? Conhecer X números de estratégias, estilos operacionais diferentes, né? Precisa estabelecer isso. E aí quando ele atinge, eu cumpri, olha, eu conheço 10 estratégias, eu conheço tape reading, eu conheço swing trading, eu conheço day trading, eu conheço scalping, né? Eu já estou consistente, já estou batendo as minhas metas diárias, né? Então eu posso mudar de patamar e aí ser promovido, né? Mas lógico, o trader ele é autônomo, né? E ele precisa gerenciar isso. Lembrem, né, da empresa, né? O trader também é seu próprio RH. Então ele precisa saber se ele está merecendo ou não mudar de nível. Vai mudar de nível, ele pode aumentar o volume, aumentar a meta, né? E estabelece outras metas de conhecimento, né, de experiência no mercado também, passar, por exemplo, operar um payroll, por exemplo, ou pegar algum leilão, né? São experiências que tu acaba pegando no mercado que acabam te deixando melhor, mais experiente. E aí, progredindo nessa carreira até chegar num estado elevado, que aí o cara vai estar operando aí para ganhar, sei lá, 5, 10 mil por dia, né? Operando grandes somas. E aí com conhecimento aprofundado, com expertise emocional, com atitude mental correta para poder operar. Então temos que pensar no planejamento de carreira. Outro elemento essencial é o gerenciamento de risco e também as estatísticas. Gerenciamento de risco não tem muito o que falar, né? Nós precisamos saber quanto a gente pode estopar por operação, né? Quantos pontos a gente pode tomar, qual o financeiro que a gente pode tomar, quantos stops a gente pode ter por dia, qual é o volume máximo que eu posso perder por dia, né? O volume financeiro máximo, né? Por semana, por mês. A gente precisa pensar no nosso gerenciamento de risco e ele tem que estar racionalmente ligado aos meus objetivos de ganho, né? Não adianta eu querer ganhar R$1.000 por dia e aceitar perder 2.000, né? Às vezes fica um pouco difícil. Então, o segredo do trader é perder muito mais. As perdas vêm, mas é perder muito menos do que se ganha. Esse é o diferencial de um trader consistente e profissional. Ele perder sempre vai ter perdas, mas ele sempre vai perder menos do que ganha, tá? E a gente precisa fazer esse gerenciamento de risco e acompanhar ele diariamente. E a gente faz muito isso ligado nas estatísticas, né? Seja na estatística da estratégia de ganhos, né? Qual é o percentual de ganho da estratégia? É 60%. Bom, uma estratégia de 60% vai me permitir fazer um gerenciamento de risco de 1:2, 3:1, né? Ou seja, eu não posso aceitar uma estratégia de 60%, ganhar 100 pontos ou perder 100 pontos, porque a conta não vai fechar depois na hora. Quando a gente tem uma estatística dessa, a gente precisa ganhar mais do que se perde, né? Se a gente tem uma estatística de ganhos mais elevados, a gente pode ter uma relação risco-retorno menor. Então isso tem que estar dentro do gerenciamento de risco e a gente tem que observar isso pelas estatísticas, nossas estratégias, ou estatísticas de operação. Eu tive um dia ruim, quantas operações consecutivas perdedoras eu tive? A gente precisa conhecer isso, porque daqui a pouco a gente tem que criar um limite, né? Um dia ruim é porque eu tive 5 perdas consecutivas. Opa, tem alguma coisa errada, né? Está tendo 5 perdas. Então estabelece um limite, eu posso perder 3 operações por dia. Pode ser que nem chegue na tua meta financeira de perdas, mas se tu fez 3 operações erradas, tem alguma coisa errada. Então pode ser aí um próprio gerenciamento de risco para te parar de operar, porque naquele dia ou o mercado, tu não tá bom para o mercado. Outra coisa é o gerenciamento de capital, que ele tem que estar dentro do trading plan. O capital é a ferramenta do trader, né? Sem o capital a gente está fora do mercado, não consegue operar. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso capital. E aí o gerenciamento de capital envolve 2 coisas. Uma é quanto desse capital
a velocidade que eu vou perdendo desse capital, eu preciso criar alertas para eu acompanhar isso, né? Porque às vezes assim, passou uma semana e eu perdi 20% do meu capital. Opa, tem alguma coisa errada. Talvez tu tenha que sair do mercado, ou tu tem que diminuir lote, ou diminuir meta, ou tu tem que pensar numa outra estratégia, ou tem que rever teu gerenciamento de risco. Então nós temos que pensar no capital e criar níveis de alertas para a gente esperar até chegar no momento que se a gente perdeu demais, antes de a gente perder todo o capital, a gente sair do mercado e passar um tempo fora. Porque às vezes o restante está tudo certo, às vezes é a parte emocional que está atrapalhando, né? E a gente precisa, antes de ficar tentando o mercado, a gente precisa se recolher um pouco, pensar em cima até voltar. E aí voltando às vezes devagarinho, né, com um lotinho menor. A gente fez, às vezes, podendo ter feito uma promoção antes da hora no planejamento de carreira, né? Eu estava operando mini, agora eu vou operar dólar cheio. Opa, entrei no dólar cheio e comecei a perder dinheiro. Então, tem alguma coisa que não se preparou para chegar no dólar cheio. E precisa entender isso. E o gerenciamento de capital, controlando o capital, nos ajuda também nisso, né? Que a gente vê a velocidade que nós estamos perdendo o nosso capital. O outro aspecto é quando a gente está ganhando, né? A gente tem que pensar que o capital ele tem que estar separado da nossa conta corrente, né? E a gente tem que ter um limite de nosso capital, que a gente não pode mexer aqui para operar, e aquele excedente que a gente faz, a gente tem que determinar como a gente vai trabalhar com esse excedente, né? Para quem está pagando, vivendo do trade, pagando suas contas, tem que determinar assim, sobrou 5 mil no mês, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 mil para pagar a conta, para botar na minha conta corrente, os outros 2 mil eu vou para aumentar o meu capital de trade, né? Ou para aumentar a minha possibilidade de perdas, né? Ou para poder subir volume. Então, a gente tem que pensar nessas questões dentro do gerenciamento de capital. Outra coisa é controle e acompanhamento de resultados, tá? Isso é básico, tem que estar no trading plan, tem que estar fazendo todo dia lá, tá? A gente tem que estar olhando como é que a gente está performando, se está dentro dos nossos limites, se a gente não perdeu mais, se a gente ganhou, se ficamos dentro da nossa meta, quanto a gente precisa fazer para chegar até o final do mês, quanto a gente precisa fazer na semana, quanto a gente precisa fazer por dia, tá? Então, o controle de acompanhamento dos resultados é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente, ele está lá dentro do Trading Plan. E outra questão é um diário, tá? Existem várias formas de fazer isso, cada um tem a sua própria e escolhe a que é mais adequada. Tem traders que gostam de filmar suas operações e depois analisar. Tem outros que terminam as operações e escrevem, né, como estavam se sentindo naquela operação que ganhou, naquela que perdeu, por que tomou aquela decisão, fazem diários mais elaborados. Eu, por meu lado, o que funciona para mim é, na hora eu tenho um post-it aqui e eu escrevo pequenas frases para mim aqui para me lembrar dos pontos de cada operação, né? Depois, no final do dia, eu dou uma olhada nisso tudo, resumo, e aquilo que eu preciso para ter com mais insistência para mim, eu uso o quadro branco que eu já falei para vocês e vou escrevendo, né? Olha, diminui um pouco a ansiedade, né? Não opera enquanto o mercado americano não estiver aberto, né? Eu gosto de operar, por exemplo, o índice da Bolsa Brasileira, né? Nesse momento a Bolsa abre às 10 horas, né? O índice já abriu às 9, a Bolsa abre às 10 horas, mas ela fica não vai até abrir o mercado americano às 10h30, né? Às vezes eu identifico uma oportunidade nesse período entre 10 às 10h30, mas já identifiquei que se aquilo não acontecer numa velocidade rápida, identifiquei a oportunidade e o mercado não se mexeu, ele provavelmente não vai se mexer, eu tenho uma grande chance de ser estopado. Então eu tenho essa mensagem para mim, toma cuidado, né? Se a oportunidade está muito gritante, tenta aproveitar, porque às vezes o mercado se move antes de abrir a Bolsa Americana, mas é mais provável que ele não vai se mexer. Então se eu resolvi aproveitar aquela oportunidade, eu tenho que ser rápido e não ficar insistindo na operação para não ser estopado. Então isso é uma forma, né? Vou anotando, vou observando isso no meu post-it e depois eu acabo botando as grandes questões nesse quadro branco para estar sempre olhando, tá? Então esses são todos os elementos essenciais que precisam estar num trading plan.
Como é que pode ser esse trading plan? Ele precisa ser escrito, né? Eu acho, para mim, a forma mais fácil disso está numa planilha, né? Um Excel da vida, cada aba ali, cada elemento essencial é uma aba, e eu acabo colocando todas essas informações lá e criando meus próprios controles. Mas lembrando, né? Ele é flexível, cada trader precisa ter o seu trading plan, isso eu acho que é mandatório, mas escolhe a forma que fica mais fácil para gerenciar e para controlar. Se quiser escrever no caderno, se quiser colocar no Word ou qualquer outra ferramenta, cada um escolhe a sua. Mas precisa fazer o trading plan, né? O trading plan é uma ferramenta mandatória, essencial no dia a dia de um trader profissional. Todo dia tu tem que olhar ela, alimentar ela, antes de ir para o mercado, depois que sai do mercado, sempre tem que estar pensando. São as atividades que a gente faz antes de operar. Não é só operar, né? A gente precisa ter essa disciplina de sempre estar olhando todas essas questões, esses combinados que a gente fez, olhando o sistema da empresa, tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Trading Plan, uma ferramenta essencial. Se a gente pensar assim, é uma ferramenta básica, né? A gente está pensando no Excel, com várias questões que a gente precisa pensar e monitorar de formas diferentes, né? Pensar em carreira, né? Objetivos e metas, são coisas um pouco mais de longo prazo, né? Coisas mais do dia a dia, gerenciamento de risco, estatísticas, gerenciamento de capital, controle e acompanhamento de resultados, olhar uma parte um pouco mais, pensar na nossa parte emocional, que vai vir na parte do diário, né? Porque, por exemplo, quando eu dei o exemplo ali de operar das 10 às 10h30, né? Porque eu me posiciono para ver o mercado a partir das 10 horas, né? E aí eu tenho que ter o controle emocional, né? Eu já me identifico uma pessoa um pouco mais ansiosa, de me controlar, para realmente aproveitar a oportunidade no momento correto. E não ter ansiedade de entrar antes, tá? Lógico, não sei se for uma oportunidade muito gritante. Por quê? Porque a gente trabalha, um trader trabalha com probabilidades. E a probabilidade que tem me mostrado até então é que, por mais que surjam as oportunidades, entre as 10 e as 10h30 o mercado tende a não se movimentar, ele tende a esperar a Bolsa Americana. Tá? Em momentos, lógico, que a Bolsa Brasileira se descola dos movimentos do exterior. Tá? São esses movimentos que a gente vê a oportunidade e acontece o movimento. Mas na maioria das vezes ele acaba acompanhando, né? Então ele espera a abertura. Então a gente precisa controlar isso, e o diário é essa ferramenta. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Tá? Vamos seguir aqui e falar de uma outra coisa. Como eu falei para vocês, eu estou lançando um curso de formação profissional em trade, tá? Onde eu juntei todo esse conhecimento que eu vim estudando e colocando em prática, e tudo aquilo que me fez ser um trader de sucesso, ser um trader profissional e viver da profissão, eu coloquei nesse curso, tá? Então é um curso de formação profissional em trade. Vou falar um pouco do objetivo do curso. O objetivo do curso é ensinar as práticas fundamentais de um trader profissional, né? Essas práticas que eu estudei, que eu implementei, que eu coloquei em prática, que eu observei de outros traders, tá? Vocês, até pelo Trading Plan, vocês podem ver que eu sistematizo, né? E coloco muita coisa, formalizo muita coisa, e eu acho que isso faz parte da profissão, e isso que leva ao sucesso. Então, eu vou acabar englobando todos esses aspectos, né? Desde a preparação do dia a dia até o planejamento de longo prazo. A gente pensar na profissão como um trader de uma forma global. Ele é um curso jamais para quem já é iniciado, quem está já tentando dar seus primeiros passos na carreira, né? Ele não trabalha o beabá do trading, né? Mas ele vai trabalhar esses aspectos mais de profissão, tá? Mas é tudo aquilo que eu acredito que leva a ter sucesso na profissão. A gente vê aí muito no mercado se falando muito de estratégia, muito curso de estratégia, mas, na minha opinião, estratégia não é o componente mais importante, né? E não é o que tem mais peso no sucesso, né? Tu vai olhar um Oliver Velez, né? Suas estratégias, tem várias estratégias, são bacanas, mas de um trader para o outro, outra pessoa colocar aquela estratégia para operar pode não dar certo.
porque pensa de forma diferente, tem características diferentes, tem aspectos emocionais diferentes, trabalha em mercados diferentes, né? Então as estratégias do Oliver Velez podem funcionar muito bem para ele, né? Mas quando a gente vai adaptar, a gente acaba não tendo sucesso. E às vezes tu operar até com uma estratégia que não é muito boa, mas tu ser muito disciplinado, seguir bem o gerenciamento de risco, tu vai acabar tendo sucesso. No final do mês tu vai acabar ganhando dinheiro. Até isso aconteceu comigo no Vida de Trader, né? Quando eu ganhei, eu operei lá uma estratégia lá, operei banda de Bollinger, entendeu? Mas eu tive disciplina em cima, né? Eu me ative e fiquei dentro do meu gerenciamento de risco. E eu ganhei por causa disso. Porque a maioria das pessoas que estavam do meu lado começavam a ganhar dinheiro, continuavam operando, perdiam, devolviam aquilo que tinham feito, acabavam querendo seguir outras estratégias. Até um dia antes de acabar o desafio, eu estava em primeiro lugar, eu acabei indo para segundo. E aí o cara que estava em primeiro, ele operava estratégias melhores que a minha. Ele tinha ganhos em pontos muito melhores que os meus, né? Mas ele não tinha disciplina, né? E eu acabei retomando o primeiro lugar justamente no erro dele, né? Eu fiz meu resultado na sexta-feira, fiz um resultado melhor, me aproximei dele e deixei. E fiquei observando, né? Primeiro se ia ter mais oportunidades dentro da bandas de Bollinger que eu estava operando, e ele operando que nem um louco. E aí, de repente, ele começou a devolver, e acabou perdendo o primeiro lugar. Eu simplesmente abri um pouco mais de vantagem e parei de operar. Eu de manhã tinha feito meu resultado e deixei. E fiquei só monitorando ele. Ver se ele ia conseguir fazer uma virada muito grande que me obrigasse a voltar para o mercado, mas não aconteceu. Então foi assim que eu ganhei o meu primeiro lugar. Tá? Peço desculpas aqui pelo lembrete aqui. Então, tudo isso, né? Estava falando de estratégia, que estratégia talvez não seja o ponto mais importante, né? Mas são todos esses aspectos, né? O emocional, até como tudo que eu comentei, ele tem muito peso, tá? Talvez um peso até maior. Mas no curso eu também falo de estratégia, né? Vou falar de alguns trades, a gente precisa estar olhando o que as outras pessoas estão fazendo para a gente fazer um brainstorm e a gente conseguir adaptar boas práticas para o nosso dia a dia. Então também faz parte da profissão estudar estratégia, mas estratégia não é tudo. Não vai ter uma fórmula mágica que vai te fazer ganhar dinheiro. Na verdade, são várias coisas que tu vai controlar, que tu vai ter disciplina, vai gerenciar, que vai te levar ao sucesso. E é isso que eu quero ensinar no curso. Falando um pouquinho mais, né, aprofundando um pouquinho mais, esses aspectos fundamentais, né, para um trader. O mindset, né, atitude mental correta, expertise emocional e comportamental, né? Como um trader ele tem que agir, né? Como ele deve pensar quando entrar no mercado, né? Isso precisa e eu ensino no curso. Planejamento, né? Todo o preparo necessário para entrar em ação. Consistência de resultados, o que te fará atingir as suas metas, né? Eu ensino como ser consistente. Controle de risco, como gerenciar capital, resultados e posições, né? Isso é básico. Mas eu falo bastante nisso no curso, por exemplo, de como fazer isso. E também a questão da perspectiva de longo prazo, né? Pensar na carreira, os objetivos traçados. Então, eu vou ensinar essa parte aí de fazer o planejamento de carreira, como definir o objetivo, colocar tudo isso no papel, né? Como se portar como um trader profissional realmente é e age. Ok? Para quem está assistindo esse webinário, tem uma promoção, tá? É uma promoção exclusiva para quem está assistindo. Quem quiser conhecer mais do curso, acessa lá o www.eufinancas.com.br, né? eufinanças/eutrader, tá? Lá tu vai ver lá mais informações sobre o curso, tá? Já falado até do profissional que está no curso junto aí para dar um coach, né? O curso ele também conta, tem módulos com mentoria minha, né? Tem planos com mentoria, então vai poder também fazer então, um acompanhamento particular comigo, né? E também vai poder trabalhar com esse profissional de coach. Então acessa lá, né?
o www.eufinancas.com.br, que é eufinanças/eutrader, e conheça mais o curso. Para conseguir a promoção, tá? Acessa aí o bit.ly do Trading Plan Tabela, onde você vai poder abaixar, vai fazer o download de um exemplo de Trading Plan com todos os elementos essenciais, né? É um arquivo Excel, tá? Que eu preparei especialmente para o webinário. E aqueles que se inscreverem aqui, pelo e-mail que se inscreveram, vão acabar recebendo a promoção para participar do curso. Ok? Então eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar falando sobre Trading Plan, essa ferramenta muito importante, falando do curso, né? Espero que vocês baixem lá a planilha do Excel, tá? E se tiverem alguma dúvida, meu e-mail está abaixo, fico à disposição, quem quiser trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida e entrar em contato. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero vocês no curso. Um abraço.